Olá, boa tarde. Na aula espetacular de hoje. Brincadeira, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar uma aula sobre a live que eu fiz a semana passada com o Nono B. Nem todo mundo conseguiu participar. Eu tô aqui no fundo, é como se eu estivesse dentro da tela como um fantasma. Porque eu estou fazendo. Estou aprendendo a desprender meu espírito do meu corpo. Então eu estou na tela ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Sobre morfologia e sintaxe. Lembrando que esse vídeo é sobretudo com relação ao exercício anterior da atividade 8, os exercícios 3 e 4, que vocês tiveram dificuldade de analisar internamente nomes. Eu só passei para vocês a composição interna de nomes temáticos. Vamos à formulinha, porque eu também dou aula de matemática. Fórmulas. Raiz mais vogal temática, mais desinência de gênero, mais a desinência de número. O que é uma raiz? Querendo ou não, vamos para a biologia. A raiz ela é uma coisa que tem uma quantidade de informações genéticas, de potencialidades genéticas que podem se tornar uma árvore. Então, a raiz nada mais é do que um conjunto de potencialidades e de informações. É isso que vai ser a raiz na composição interna dos nomes. Por quê? Quando eu pego coisas que se repetem, como garoto, eu tenho que pensar, quando eu for pensar em qualquer palavra, eu tenho que pensar nela como uma estantezinha. Qual é a estantezinha da palavra garoto? Quais as possibilidades de realização dessa palavra? Garoto, garotos, garota e garotas. É sempre masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. De garrafa, garrafa e garrafas. Tá, o que repete aqui? Garote. Então, esse garote vai ser a raiz. Vai ser o que contém as informações iniciais, vai ser o que contém as potencialidades, o início de significação da palavra garoto. É o início, isso é a semente, tá bom? É a semente que dá origem à palavra em si. E aí, a vogal temática nada mais vai ser do que aquela pedra. Quem faz jardinagem vai me entender. Quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem que colocar uma pedra em cima das coisas, em cima da terra, a gente coloca uma camada de pedra para depois aquela planta poder subir. Isso é a vogal temática, o que vai ligar a raiz, que contém a informação inicial da semente, com os troncos, tá bom? Então, eu tô fazendo sim uma relação louca. Ai, ficou muito escuro isso aqui. É uma relação muito louca com a biologia, mas vamos lá. Pensem que em qualquer palavra internamente, ela vai funcionar como uma árvore. Quando eu tô vendo ela, eu tô vendo a árvore. Só que pensem naquilo que eu falei para vocês da bolinha, tá? O que eu vou fazer é pegar essa bolinha que tá pronta e decompor ela, tá bom? Então tá. Eu tenho a árvore, então eu tenho a raiz aqui embaixo que repete. A vogal temática é essa parte da pedra que vai juntar com o caule da árvore. E aí, qual é a potencialidade? Existe um gênero possível feminino para essa palavra? Existe a possibilidade de plural? No caso, por exemplo, de garrafa, não tem como ela vir para cá, porque não existe garrafo. Então, o gênero ele é exclusivamente feminino. Ou seja, a desinência de gênero em garrafa é vazia, porque não tem como eu colocar, não existe um masculino, o tronco jamais iria para cá. Agora o número ele pode ser zero se for singular, ou ele pode ser S se for plural. Indo um pouco mais para frente, tá bom, Iago, mas por que então que a árvore da morfologia a gente entende, mas por que a árvore da sintaxe você estava falando e você começou do verbo? Daria uma árvore invertida, tipo isso aqui. Por quê? Porque, gente, na sintaxe eu já tenho a árvore pronta. Na morfologia, não. A morfologia, quando ela trabalha com raiz e com sementes, é literalmente isso. A morfologia, ela trabalha com forma de palavras, com potencialidades de realizações, com coisas que poderiam ser, mas ainda não são. Com literalmente paradigmas, conjuntinhos. Eu tenho que analisar a palavra garotos, mas para isso eu vou precisar comparar ela com todas as outras que estão dentro desse conjuntinho dela, dessa estante de garoto. Então eu vou ter que comparar com todas as outras que não estão presentes, com todas as outras que eram possíveis. Mas na sintaxe não. Para eu analisar o que é um sujeito, o que é um objeto direto, um objeto indireto, só trabalho com os elementos concretamente presentes, que subiram. Quando eu pego isso aqui, ó, vejam que aqui é que ficou muito preto, mas aqui eu tenho uma espécie de gráfico, tá? Aqui eu tenho
Isso é o campo da morfologia, isso é o campo da sintaxe. O que efetivamente subiu para a frase é sintático. As possibilidades que eu tinha na língua para formar a frase, mas eu não usei, são morfológicas. Então, uma frase como minha família montou a árvore, o verbo, quem montou a árvore de Natal? Minha família, isso é o sujeito. Aqui eu tenho o objeto direto, porque a ligação de árvore com montou é direta, ok?